Senhores, estamos aí com uma questãozinha de eletrostática, uma questão que foi feita pelo poliedro, simulado FUVEST aí do poliedro esse ano de 2024. Olha só. Bom, se estiver ouvindo agora em 2042, já faz aí uns 18 anos, né? Mas foi feito em 2024. Em um sistema, as cargas Q1 mais 4 microcoulombs e Q2 menos 4 microcoulombs estão fixados conforme ilustra o esquema. Admitindo que esse sistema está no vácuo, ou seja, a constante eletrostática do meio vale 9/10 a nona, e que ele te dá no note a dot, além de te dar o tamanho do lado A, e também dá o seno, cosseno e de ângulos diversos aí, e ainda te indica o que representa um micro, né? Esse micro é uma potência de 10, equivale a 10 a menos 6. Ele quer saber qual é o vetor campo elétrico resultante lá no ponto P, e a orientação dele. Então, olha só, eu tenho duas cargas no meu sistema, certo? Cada carga é capaz de gerar em todos os pontos ao redor dela campo elétrico e também potencial elétrico. Lembre-se que campo elétrico é a capacidade que a carga tem de gerar força em cada coulomb de carga que você coloca lá. Por isso que a gente dá o campo em Newton por coulomb. E o potencial é a quantidade de energia que ela consegue gerar para cada coulomb de carga. Por isso que ela é medida em volts. Se você não lembra, volt representa joule por coulomb, certo? No caso, esqueça potencial, ele quer falar de campo. Campo é como carga positiva, assim como a Q1, gera campo de afastamento, então o campo elétrico sai dela, inclusive aqui para o lado do ponto P. Então, se esse campo que ela gera sai dela, passando pelo ponto P dessa forma, o vetor campo elétrico, que representa a direção e o sentido do campo elétrico gerado pela carga 1, é essa daqui que eu desenhei em vermelho para você. Vou chamar de E1, campo gerado pela carga 1. Já a carga Q2 é uma carga negativa. Se ela é negativa, ela gera campo de aproximação, certo? O campo aproxima dela. Então, o campo que passa pelo ponto P e chega nela, ó, tem essa direção e sentido, ó, aproximando dela. Portanto, o vetor campo elétrico que nós vamos representar ali, ó, gerado pela carga 2, tem essa direção e sentido, e eu vou chamar de E2. Obviamente que então o campo elétrico no ponto P é a resultante desses dois vetores. Aqui nós temos a regra do paralelogramo. A gente desenha linhas paralelas aos vetores e aonde elas cruzarem determina para nós o nosso vetor campo resultante. Então perceba que esse campo resultante, ele com certeza tem a orientação para direita, né? O sentido para a direita, direção horizontal. Isso significa que a gente já pode riscar aonde ele fala que é vertical, deixa eu diminuir o traço para não ficar tão grande ali, aonde ele fala que é vertical, ele não pode ser vertical, ele tem que ser horizontal, só que não para a esquerda, seria horizontal para a direita. E agora só falta a gente descobrir então se o valor do campo é 2/10 a sétima ou 1/10 a sétima. Bom, já sabemos direção e sentido, falta o valor. Como que a gente faz para achar o valor? Regra do paralelogramo junto das leis dos cossenos, ou geometria, lei do seno, lei de Lamy. O que você achar melhor para você poder aplicar isso? Se você quiser já levar para a regra da poligonal, você pode. Por decomposição de vetores, você pode. Tem uma série de formas de trabalhar, tá? Eu vou pela lei dos cossenos utilizando um dos casos particulares. Olha por quê. A gente sabe que o ângulo do E1 até a direção dele de novo vale 180 graus. Se aqui vale 60, o suplementar desse 60 graus seria 120. E olha que bacana. O lado do triângulo, ele está falando que aqui é A, aqui é A, e ele fala para nós que o ângulo ali é 60, portanto, metade desse ângulo é 30 graus. Se aqui é 30, aqui é 90, esse ângulo vale 60 graus. Então agora a gente consegue determinar quanto que vale a hipotenusa. Hipotenusa onde, peão? Nesse triângulo aqui, ó. Eu tenho essa hipotenusa e esse dois catetos formando um triângulo retângulo. Eu preciso descobrir a hipotenusa porque ela representa para nós a distância da carga até o ponto P. Uma forma que a gente pode trabalhar, já que a gente conhece o Azinho, é trabalhar com o ângulo de 30. Olha que bacana, ó. O seno de 30 graus é o cateto oposto a ele, que é o A, sobre a hipotenusa, que é o Dzinho.
Como o seno de 30 vale meio, o Dzinho vai passar multiplicando, então vai ficar Dzinho vezes o seno de 30, que é meio, igual a A. Portanto, a gente vai chegar aqui, esse Dzinho vai ser, como ele garantiu para nós que o A vale 3 centímetros, 2 vezes 3, a gente chega aqui, esse Dzinho vale 6 centímetros, ou 6 vezes 10 a menos 2 metros. Então, aqui nós temos a distância Dzinho, que vale 6 vezes 10 a menos 2 metros. Portanto, olha que bacana. As duas cargas têm o mesmo valor em módulo. A única coisa que muda nelas é o sinal. Elas estão à mesma distância Dzinho, por simetria. Eu percebo que aqui também é Dzinho. E elas estão no mesmo meio. Como o campo elétrico a gente calcula pelo famoso carquei nos 2 dedinhos, ó, é o K, o módulo de Qzão sobre a distância ao quadrado. Como todas as grandezas ali, K, Qzão e Dzinho são as mesmas, tanto para Q1, que gera E1, como para Q2, que gera E2, então a gente chega numa conclusão. Se eu falar que o E1 vale E, eu vou poder falar que o E2 também vale quanto aqui? Também vale E. Eles vão ter o mesmo valor. E aí entra um caso particular da lei dos cossenos. Se você lembrar da lei dos cossenos modificada, que a gente trabalha aqui na física, a gente fala que a resultante ao quadrado seria um vetor ao quadrado, no caso aqui o E1, mais o outro vetor ao quadrado, aqui no caso seria o E2, mais 2 vezes o A, que seria o E1 para nós, quase que eu escrevi o E1, vezes o B, que seria o E2, e vezes o cosseno do ângulo θ entre os vetores, que é o ângulo de 120. Porém, nós temos alguns casos particulares que a gente pode aplicar aqui, né? Quando você tem dois vetores com ângulo de 0 graus entre eles, você soma. 180 graus, subtrai. 90 graus, você faz Pitágoras. E quando você tem o ângulo θ valendo 120 graus e o vetor A e o vetor E com a mesma intensidade, a gente pode afirmar que a resultante tem a mesma intensidade que os dois vetores. Nesse caso, como o ângulo entre E1 e E2 vale 120 e E1 tem o mesmo valor que E2, a gente já pode afirmar que a resultante ela também vale E. Então, a gente vai chegar aqui com o nosso resultante, ó, ele tem o mesmo valor do E1, que nós sabemos que tem o mesmo valor de E2, que nós estamos chamando por E. Então, basta a gente calcular esse E, ó. O nosso campo E vai ser a constante, que é 9/10 a nona, vezes uma das cargas em módulo, que é 4 microcoulombs, que é 10 a menos 6. Tudo isso dividido pela distância entre a carga e o ponto, que vale 6 vezes 10 a menos 2, só que essa distância ao quadrado. E agora eu dou uma dica para vocês, olha que bacana. Nas alternativas, as duas que sobraram, as duas estão em função de 10 a sétima. Então o resultado ou é 2 ou é 1. E olha que lindo. Você já sabe que 6 ao quadrado é 36 embaixo. E em cima, 4 vezes 9 também é 36. 36 dividido por 36 vai dar 1. Aí só vai sobrar as potências de 10, mas você já sabe que é o valor 1. Portanto, você não precisa nem fazer conta. Ó. Você já chegou que a tua alternativa correta tem que ser a alternativa E, né? A gente, obviamente, vai fazer continha aqui. O 9 vezes 4 vai ficar 36. E o 10 a nona com 10 a menos 6 vai sobrar um 10 a terceira para nós. Dividido pelo 6 ao quadrado, que também vai dar 36, e o 10 a menos 2 ao quadrado fica 10 a menos 4. 36 por 36 vai dar 1. Então, a gente vai chegar aqui o E, que nada mais é que o resultante para nós, ele vale 1. E o 10 a menos 4 vai para cima, com 10 a terceira fica 10 a sétima newtons por coulomb ou volt por metro, confirmando assim a alternativa E como correta. Fechou, senhores? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, você vai dar aquela curtida para ajudar a gente aí, se inscrever no canal também. Me segue lá no Instagram, vou colocar muitas dicas durante as semanas aí até o final do ano para os vestibulares aí. E a gente se vê na próxima. Um grande abraço, até mais.